Sumiu, Xandão te pegou e... de explicações para a revogação desta sexta em relação ao Moraes. O governo norte-americano não apresentou justificativa formal para a retirada dos nomes da lista Magnitsky, mas a medida marca uma inflexão significativa na relação com o Brasil e E agora, Jair, você tá sem nome, que zomba dos outros, é apenas um Nero que intimida e nega. E agora, mané, está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não tem um lazer, já não pode mandar berrar, já não pode. A noite esfriou, a anistia não veio, o trampo não veio, o povo não veio, não tem cloroquina e tudo acabou. De doido fingiu, uma solda usou. E agora, mané, homem sem palavra, um pedaço de verme, uma live pra cada porte de atleta. Suas joias de ouro, um circo, um hospício, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave Jandão, já não abre a porta, só lhe resta a cova. Quer voltar para o lar, mas nem lá ficou. Quer ir para a Flórida, Flórida não mais. E agora, se você pensasse, se você entendesse, se negociasse a valsa com a gente, se você sumisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é burro, mané, sozinho no escuro, na cela jogar. O mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie. Queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paz e vocês estão em mais um vídeo do canal Visão Caleidoscópica. E hoje eu quero falar sobre a lei do retorno. Vocês conhecem o que é isso? A lei do retorno? É a quarta semana do canal do Código Aberto. Eu estou muito feliz. Boa noite, meus meus amigos. A gente está muito feliz porque a gente tem tido debate de alto nível, convidados de alto nível. É importante, sabe, Vitor e Paulo, deixar aqui então bem enfatizado que dá uma ênfase que esse projeto de lei ele traz à tona uma série de questões. De algum lugar, e o que é que eles estão puxando desde a semana passada, que a compensação seja de novo. Forma-se neste momento. Boa noite! São exatamente 21h36. Já deixo a saudação aqui para todos. Estou ainda me ajustando, fazendo os ajustes aqui. Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos para mais um resumo político. Peço para você que vai acompanhar depois esta gravação, que você compartilhe este link em suas redes sociais, para que outras pessoas também tenham acesso. E para você que está online, então, já sabe, muito obrigado pela sua participação.
E eu estou ajustando aqui a câmera que não está dando, não está ajudando a câmera aqui. Mas enfim, tá certo? Peço para que você que esteja online, que você compartilhe, chame as pessoas para cá, convide para participar. A gente tem esse encontro hoje, não deu para fazer mais cedo, então são 21 horas e 36 minutos. Vamos falar dos principais eventos que ocorreram no Brasil e no mundo entre os dias 8 e 12, né, da semana passada, e uma semana em que eu ainda estava de retorno, né, de viagem, muita coisa ocorrendo, não pude reportar todas, mas agora estou aqui com vocês reportando essas notícias que viraram, essas manchetes que viraram notícia, tá certo? Durante esta semana que passou, esta semana que findou. Muita coisa mesmo ocorreu, muitas reviravoltas, muitas deliberações, decisões importantes, posturas, né, por parte principalmente do STF, que direcionaram a geopolítica do Brasil, direcionaram a política no Brasil, de modo geral, e a gente vai conversar um pouco a respeito disso, tá bom? Meu muito obrigado a você pela sua participação, pela sua presença, a você que está chegando, e como eu não compartilhei o link lá no Telegram, eu peço que compartilhem, tá certo? E que acompanhem também as redes sociais, gente. Muito obrigado mesmo pela participação. Vamos, então, para os fatos que viraram notícia. E, olha, você pode comentar aqui a respeito, a gente vai fazer a leitura e fazer comentários, tá certo? Basicamente é essa dinâmica que nós fazemos aqui no dia de hoje, tá? Essa live que ela tem uma previsão de durar 30 minutos, vai para o podcast depois. Boa noite aqui a Edna, que já está por aqui, a Ju Bueno também, que já chegou, ao Cristiano também, e ao Luciano Teixeira, tá certo? Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Bom, gente, vamos lá, vamos iniciar com a notícia da Síria. Algumas dessas informações, aliás, vamos iniciar isso pela notícia da Síria, deixa eu retirar aqui. Algumas dessas vocês possivelmente não acompanharam, tá certo? Elas não foram noticiadas, né, como deveriam no Brasil, então vamos lá. Síria, 8 de dezembro, né? Aqui, 8 de dezembro, Síria marca um ano desde a queda de Assad. Então, vou ler o lead para vocês. Os sírios marcaram nesta segunda-feira o primeiro aniversário da queda de Bashar al-Assad e de seu regime autoritário, com celebrações festivas nas principais cidades, enquanto a nação fragmentada luta para encontrar estabilidade e se recuperar após anos de guerra. O novo líder, o presidente Ahmed Shara, disse a uma grande multidão de apoiadores que seu governo havia traçado uma visão clara para uma nova Síria, com um Estado que olha para o futuro promissor, chamando aí uma ruptura histórica. Tá certo? Então, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, deixa eu só noticiar aqui, pronto. Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa questão da Síria, que é uma questão delicada, aquela região ali, ela tem uma região de grande instabilidade e não foi devidamente compartilhado, inclusive a live, se vocês observaram o tema relacionado aí à questão da Terceira Guerra se inicia, tem algo relacionado a isso, porque, só um minutinho, boa noite, estou online, só um instantinho. Bom, agora sim, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei quantos de vocês acompanharam devidamente, mas a queda de Bashar al-Assad, ela representa um plano discursivo, na prática, o fim de um ciclo autoritário, o início de uma promessa de reconstrução nacional, né? O discurso do novo presidente, o Shara, ele reforça essa narrativa, não sei se vocês chegaram a acompanhar quando foi noticiado, se vocês chegaram a acompanhar o discurso dele, mas no discurso dele, ele vai falar sobre a questão de visão clara, futuro promissor, ruptura histórica. Agora, na própria reportagem do Reuters, se vocês pararem para observar,
se fala ainda de questão de debate de estabilidade, tá certo? Então, há um descompasso clássico entre a retórica política e a realidade estrutural. A Síria, ela continua territorialmente fragmentada, isso é importante deixar claro, ela continua economicamente devastada, é uma outra questão também relevante, e politicamente a Síria continua dependente de atores externos, tá certo? Então, a Síria aí, ela, portanto, tem um debate bem importante para se travar, certo? Então, se a gente entender a Terceira Guerra Mundial não com tanques atravessando fronteiras da Europa, mas com outras questões, como as questões estratégicas mesmo de ordem geopolítica, a queda de Bashar al-Assad pode ser lida, né, como o fim de um conflito nacional, mas como um novo movimento dentro de uma sistêmica maior, tá certo? Então, essa notícia, ela merece aí, portanto, o devido destaque, certo? Com relação a esse tópico. Bom, vamos para mais uma. Deixa eu só me ajustar aqui. Olha, deixa eu habilitar aqui para vocês, são exatamente 21 horas e 43 minutos, 21 horas e 43 minutos. Bom, estou compartilhando aqui com vocês agora. Vamos lá. Conferência de imprensa regular do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Gu Jiakun, em 8 de dezembro. Né, essa conferência, ela tem uma relação direta com a questão do debate sobre a diplomacia. Bem, a situação do Japão, Taiwan e China é uma situação que tem se tornado cada vez mais complexa, tá certo? Quando a gente pega aí a questão da estratégia, né, que Taiwan tem no contexto geopolítico para a China, a gente compreende por que esse discurso de diplomacia ele acaba sendo interessante a gente analisar. A resposta do porta-voz Gu Jiakun, ele traz aí um traço comum, né? Primeiro, ele adota uma linguagem excepcionalmente dura, tá certo? No eixo da Ásia do Pacífico. A arquitetura que a gente tem atual, né, dessa ordem internacional, da participação de Taiwan com a sua posição estratégica, tá certo? Ela expressa esse debate. Então, bom, o que queria destacar aqui é que a China ela está deixando claro que considera o Japão parte ativa, não uma parte neutra, que interpreta o apoio de Taiwan como sendo um alinhamento militar indireto, esse é o segundo tópico, e que associa também isso ao retorno do militarismo japonês, que se apresenta como um trauma histórico, né, dentro do conflito existente. Então, a gente tem aí, portanto, essa conjuntura que precisa também ser identificada. São 21 horas e 45 minutos. Boa noite, Ana Maria, seja bem-vinda. Maria Gouveia também está chegando por aqui, seja bem-vinda. Boa noite. Eu vou tentar passar essas mais rápido, tá? Ameaça, esse aqui eu vou passar direto. Vamos trazer alguma coisa do Brasil. Dia 8, dia 9, vamos ver aqui. Separei aqui de 9. Cientistas japoneses encontram microplástico nas nuvens e alertam para risco de contaminação por chuva plástica. O fenômeno pode estar afetando tudo que comemos e bebemos, de acordo com os pesquisadores que coletam amostras. Essa identificação já tinha sido registrada em 2023, os estudos estão aprimorados agora e eles estão conseguindo mapear, utilizando o 3D, a existência dessas nuvens. Vamos aqui. Senador brasileiro Flávio Bolsonaro afirmou na terça-feira sua decisão de concorrer à presidência em 2026 como sendo algo irreversível, que não é, tá certo? A gente já tem acompanhado o desdobramento disso, porque tem dependido muito aí das estratégias em prol do discurso da anistia.
ele reafirma seu desafio ao presidente Luiz Inácio da Silva após ter sugerido no fim de semana que não poderia se candidatar. Tá certo? O parlamentar falou com jornalistas após visitar seu pai, enfim, né? Os desdobramentos a gente acompanhou, porque existe aí existe um jogo político, sim, tá certo, entre a direita, que está em estado de instabilidade. Mota alega questão de segurança para expulsar jornalistas de plenário. Esse evento foi um absurdo, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, informou que a expulsão de jornalistas do plenário da Casa na última terça-feira se deu por questões de segurança diante da ocupação da mesa diretora pelo deputado Glauber Braga. Eu cheguei a comentar esse item em uma das lives que eu já fiz na quarta-feira, então vou ser mais rápido também com relação a isso. Em primeiro lugar, porque foi uma dosimetria diferenciada da que foi adotada quando os outros parlamentares, eles ocuparam a mesa, os parlamentares da extrema-direita, tá certo? Em segundo lugar, o desdobramento mostrou que a atuação de Glauber Braga foi interessante, porque foi um ato político que acabou referendando aí, ou respaldando o discurso sendo direcionado para um envolvimento popular, né? Então, esse foi um elemento também importante. Vocês se recordam, né, após a saída dos profissionais da imprensa, fato de Mota ter mandado cancelar a transmissão também da TV foi um ato severo, um ato brusco, né? E que está altamente sendo questionado, né? Mas, vamos lá, durante a ação, jornalistas foram agredidos pela Polícia Legislativa, já a transmissão da TV Câmara no plenário foi interrompida. A presidência da Casa disse que esse foi um ato normal, uma vez que a sessão foi suspensa, conforme a Ordem de Serviço 5/2022, que estabelece que a ordem de prioridade das transmissões oficiais, a interrupção de uma sessão plenária acarreta automaticamente a veiculação do evento legislativo subsequente. Assim, a TV Câmara passou a transmitir a reunião da Comissão de Saúde, procedimento técnico de praxe. Tá bom, vamos acreditar, né, gente? Sejam bem-vindos quem vai chegando, quem acompanhar depois, lembre-se de compartilhar este link para que outras pessoas tenham acesso, tá certo? Bom, vamos lá para mais uma aqui, ó. O Fed enfrenta um 2026 turbulento com o fim do mandato de Powell e o teste de sua independência. Falamos também a respeito da última reunião do Federal Reserve dos Estados Unidos, que aconteceu nesta semana, tá certo? E que promete aí um 2026 bem turbulento, lembrando que o ano 2026 teremos a eleição, né, uma eleição para a Casa da Legislativa nos Estados Unidos, e vai ser colocada em xeque aí a questão da autoridade de Donald Trump. Vamos ver como é que Trump vai se comportar, né? Powell contou com um apoio bipartidário em 2 votações e a confirmação para o cargo de presidente, vencendo por 84-13, quando Trump o promoveu pela primeira vez em 2018 e por 18-22 em 2022, quando foi reconduzido ao cargo pelo ex-presidente Joe Biden. A complexa estrutura de poder do Fed pode parecer desajeitada. Ela é composta por um conselho administrativo de 7 membros indicados pelo presidente. Bom, enfim, os Estados Unidos é um capítulo à parte com relação a esse debate, porque vive uma situação muito complicada, né? A retirada da Lei Magnitsky, que a gente vai falar daqui a pouco, mostra um posicionamento que os Estados Unidos está precisando mesmo adotar, tá certo? Não é tipo assim, não é que ele morra de amores pelos Bolsonaros, mas também que existe aí um fundamento de extrema-direita, né, de uma ideologia que está fazendo Donald Trump engolir seco, né? Na verdade, se os Estados Unidos tivessem uma outra posição geopolítica no contexto mundial, não sendo ameaçado, talvez a situação brasileira tivesse sido um pouquinho pior. Bom, vamos lá. Macron conversam por telefone com Trump sobre negociações de paz na Ucrânia. Foi o debate que também
foi relevante durante a semana passada, porque os Estados Unidos estão pressionando a Ucrânia com relação à questão das eleições para o próximo mandato, né? O projeto de lei que pode produzir a pena de prisão ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pode reduzir a pena, avança no Congresso. Gente, eu nem destaquei, foi notícia, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, mas eu nem destaquei isso aqui, porque não vai passar no STF, tá? Isso não tem chance dele, mais uma bravata, eles criando um discurso, criando um fato político para claque deles, né? Mas, enfim, a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou na quarta-feira um projeto de lei que visa reduzir a pena de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos por tentativa de golpe. No entanto, seu sucessor já declarou que vetará a medida. O projeto de lei agora segue para o Senado. O autor centrista Paulinho da Força afirmou que o objetivo é a reconciliação e que, se aprovado, a pena do ex-presidente de direita poderia ser reduzida para 2 anos e 4 meses. No entanto, a medida precisaria ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não vai ocorrer, que já se declarou que vetaria o projeto. Os parlamentares votaram 291 a 148 a favor do projeto de lei após a sessão contenciosa em que ocorreram confrontos contra os membros do partido de Lula. A legislação reduziria as penas de prisão para todos os condenados, incluindo Bolsonaro, em conexão com a revolta de 8 de janeiro de 2023, quando seus apoiadores invadiram o prédio do governo na capital de Brasília. Os juízes afirmaram que o ex-presidente liderou uma organização criminosa por trás da insurreição. Segundo eles, tinha como objetivo derrubar o presidente Lula. Enfim, a gente também acompanhou o desdobramento, né? E vimos aí que não precisa, eu considero, né? Não sei vocês que estão acompanhando, o que é que vocês acham disso, professor, e sobre Heloísa Leno, o que o senhor tem a dizer? Boa noite, Eli, vamos conversar daqui a pouco a respeito. Então, é porque assim, eu trago as notícias da semana que se destacaram, tá certo? Opa, boa noite. Mas a gente pode sim comentar, vamos ver se vai dar um tempinho, tá bom? Daqui a pouco a gente pode fazer um breve comentário a respeito, sim. Bom, vamos lá, pessoal. Cadê? Vamos ver aqui. Daqui a pouco eu comento, então. Vamos voltar aqui, só para a gente finalizar esse review, uma vez vai ficar também no podcast, tá, do Ágora da Geopolítica. Vamos passar aqui, eu não vou destacar. Cadê? Deixa eu olhar. China e Brasil criam um laboratório espacial conjunto, apesar de pressão dos Estados Unidos. A China está realmente tomando a frente aí da nova desenvolvimento de tecnologia. China e Brasil iniciaram a construção do Laboratório Conjunto para Tecnologias Espaciais, informou a empresa estatal chinesa de eletrônica de defesa CITIC, aprofundando os laços científicos enquanto os dois países avançam com o importante projeto de telescópio para a América do Sul. A crescente cooperação contrasta com a recente pressão dos Estados Unidos sobre os países latino-americanos para que cortem ou minimizem laços com a China, inclusive no setor espacial, coisa que também não vai ocorrer, tá? A tendência é que o Brasil aprimore cada vez mais ou estreite cada vez mais os laços com a China, tá certo? Então vamos lá para 11 de dezembro agora. Bom, vocês estão aqui no canal Ágora da Geopolítica, a gente faz uma síntese geral dos fatos que viraram notícia durante a semana. Estados Unidos vão exigir que fornecedores de IA meçam o viés político para vendas federais. Essa eu queria ver como vai ser. Bom, Washington, 11 de dezembro. O governo dos Estados Unidos exigirá que fornecedores de inteligência artificial meçam o viés político para vender seus chatbots a agências federais, de acordo com o comunicado do governo Trump. De acordo com o comunicado, a exigência se aplicará a todos os grandes modelos de linguagem adquiridos
por agências federais, com exceção do Sistema de Segurança Nacional. Em julho, o presidente Donald Trump ordenou que as agências federais evitassem comprar grandes modelos de linguagem que ele classificou como progressistas. A declaração de quinta-feira detalha essa diretriz, afirmando que os desenvolvedores não devem codificar intencionalmente julgamentos partidários e ideológicos. Esse é um outro tema também de grande relevância, porque a próxima guerra, né, alguns teóricos, inclusive alguns pesquisadores, entendem que será justamente pelo domínio da inteligência artificial, e a regulação se torna aí algo, a regulação em vários sentidos, né, se torna algo importante. O ministro da Fazenda do Brasil, Haddad, sinaliza possível saída em entrevista ao Globo. Bom, já começou o debate sobre a sucessão presidencial 2026 e Haddad faz um direcionamento para o Lula, dizendo que estaria aí no apoio direto ao presidente para uma reeleição, abdicando inclusive de alguma pretensão a cargos eletivos para a próxima disputa política, né? Haddad é um cara muito inteligente, eu acredito que esse gesto dele vai ajudar bastante. Tá certo? Antes de tarde do que nunca, seja bem-vindo, professor. Bom, vamos lá. Só para concluir aqui, gente, essa revisão da semana, Lula e Maduro falaram sobre a situação do Caribe na América do Sul, segundo o governo brasileiro, né? Então, eu não sei também se vocês acompanharam, ficou todo mundo envolvido aí com a questão da situação de Moraes, etc., né? Presidente do Brasil, enquanto isso o Brasil estava se posicionando geopoliticamente. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou na semana passada com seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, sobre a situação no Caribe e na América do Sul, informou o governo brasileiro nesta quinta. Os dois líderes realizaram a ligação rápida em 2 de dezembro, disse o governo, acrescentando que não houve novos desdobramentos após a ligação. Essa foi a primeira ligação telefônica desde antes da eleição presidencial no ano passado na Venezuela. Na época, o governo brasileiro e observadores internacionais contestaram a autoproclamada reeleição de Maduro. Com relação a isso, vale destacar também que Maduro se reuniu com Putin, que declarou apoio à Venezuela, a Maduro, certo? E a situação ela tende a ficar cada vez mais complicada. Tribunal de Apelações avalia o futuro da lei de proteção a denunciantes nos Estados Unidos. Então, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos trabalhou, né, declarou sobre a legalidade das disposições da Lei Federal de Reclamações Falsas. Isso aqui eu vou trazer depois para vocês durante a semana, porque teve um desdobramento que não vai dar tempo da gente falar agora. Bom, sobre a questão da Lei Magnitsky, já debatemos bastante, foi talvez o assunto principal da semana, né? Principalmente depois, não sei se vocês acompanharam o discurso de Lula e do Alexandre de Moraes durante o lançamento da SBT News, mas lavou a alma, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele realmente conseguiu aí mostrar que estava com razão. O governo dos Estados Unidos anunciou na sexta 12 a retirada do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de sua lista de sanções prevista na Lei Global Magnitsky. Foram retiradas ainda a esposa do magistrado, Viviane Bassi de Moraes, e a empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos. A decisão consta na atualização do Specially Designated Nationals. Bom, a respeito disso, não precisa nem comentários, né? A gente debateu bastante, eu acho que você já deve ter cansado, inclusive, de ouvir na mídia. Por unanimidade, a STF mantém decisão sobre perda de mandato de Zambelli. A grande novidade veio hoje, né, com a Zambelli dizendo que renunciava ao mandato, coisa que eu acredito que não tem validade, tá certo? É mais uma estratégia política, porque quando ela faz isso, ela está dando aí um respaldo para Hugo Mota não ter que admitir que errou, e eu acho que isso ainda vai dar pano para manga, porque eu acho que o STF não vai desconsiderar essa renúncia, porque foi decretada a perda de mandato antes, tá? E existem consequências numa situação ou outra entre a renúncia e a perda de mandato. Vamos ver, como esse é um tema que é atual e vai ter um desdobramento de semana, vamos deixar isso também para depois, tá bom? E para finalizar aqui, eu queria só destacar o movimento que ocorreu hoje, tá certo? Vamos tirando aqui, ó.
e aí a gente fala sobre a Luísa Helena, mas queria só destacar o movimento de hoje, né, que ocorreu no Brasil inteiro, um movimento que possivelmente vai pressionar o Congresso, tá certo? Bom, gente, as pessoas foram às ruas e a esquerda está conseguindo finalmente se utilizar da inteligência artificial em prol, não de criação de fake news, mas de evidência de fatos, com uma forma crítica, com uma forma criativa, tá certo? E o Hugo não se importa, tá voltando com toda. Mas vamos lá. Sobre a Luísa Helena, ela voltou, né, pela primeira vez ao Congresso desde há 18 anos, né, a última vez, eu acho que 17, 18 anos, ela está ocupando o lugar de Glauber, né? A Luísa Helena acabou ocupando o lugar de Glauber. Eu não sei se foi uma boa aí para a trupe da extrema-direita. Bom, Glauber é muito combativo, né? Mas a Luísa Helena ela tem muita experiência. Então, o Glauber ele teve mandato suspenso por 6 meses por causa de um processo de quebra de decoro parlamentar. Agora, portanto, ela volta a assumir a posição aí do mandato federal, é um retorno temporário de 6 meses, mas bem relevante, até mesmo reconhecimento a tudo que ela representa. A notícia do seu retorno já havia gerado no Twitter, principalmente, debates entre os partidos de esquerda, pois a Luísa tem um histórico de confrontos até mesmo com aliados e com o governo. E eu não sei como vai ser esse clima, né? Porque o Glauber, querendo ou não, mesmo com críticas ao governo, ele estava se apresentando como um parceiro. E a Luísa Helena, ela se afastou um pouquinho, tá certo? Ela manifesta constantemente críticas ao governo e isso já causou um temor, principalmente em setores do próprio PSOL, tá bom? Luísa Helena, ela também esteve no centro do confronto com relação à rede de sustentabilidade. Mas eu acredito que seja uma boa, sabe, para dar uma agitada. Acho que ela pode trazer algum tipo de sacudidela na esquerda. Vamos aguardar, tá certo? O lugar é do Glauber, foi bom o Glauber não ter perdido o mandato, porque essa penalidade que ele sofreu de afastamento de 6 meses permite que ele se candidate novamente. E se ele tivesse perdido o mandato, ele estaria inelegível. Ok, pessoal. Bom, quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez a todos, né, pela presença aqui, a você que acompanhou depois. O tal filme verdadeiro sobre a vida de Bolsonaro, isso eu não sei, não procurei ainda saber. Tá certo? Bom, fico por aqui, gente. O objetivo, a gente batendo aí 38 minutinhos, o objetivo foi basicamente identificar os principais fatos que viraram notícia durante a semana que passou. Eu espero que essa semana seja uma semana muito proveitosa para todos nós. Vamos nos encontrar com certeza, se Deus assim permitir, claro, durante a semana que promete bastante, tá? Promete ser uma semana bastante agitada. Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana para todos nós, fiquem com Deus e até a próxima. O mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie.